Nós estamos falando sobre sofrimento e é quase impossível você ter a visão bíblica divina de sofrimento se você não estudar o livro de Jó. E esse é um dos livros mais indigestos, mais agressivos de toda a Bíblia. Para aquelas pessoas, para aqueles corações que desprezam a Deus, o Jó é um argumento contra Deus. As pessoas elas justificam que não poderia haver um Deus bondoso, um Deus que cuida de nós, se a história de Jó é verdadeira. A história de Jó mostra que Deus é um Senhor cujo propósito é glorificar o próprio nome. E muitas vezes Ele glorifica o próprio nome através do nosso sofrimento. E essa é uma mensagem escandalosa. Há pessoas mesmo dentro das igrejas que não aceitam essa mensagem. Quando o pastor John Piper, você já deve ter ouvido falar dele, publicou no ano passado um livro chamado Coronavírus e Cristo, houve muitas reações raivosas na internet. Uma delas dizia exatamente o seguinte: o Deus desse pastor aí, é o meu diabo. Por que ele disse isso? Porque o pastor John Piper afirmou que a pandemia nos foi dada por Deus. E as pessoas acham que jamais Deus poderia ter nos colocado nessa situação. Mas, biblicamente, a pandemia, ela não foi simplesmente um plano do diabo, arquitetado nos porões do inferno, sem que Deus tivesse ciência alguma disso. Tudo passou pelo trono de Deus, o nosso soberano e bondoso Senhor. Quando a vida golpeia você, quando você passa por aflições, aquele sofrimento que parecia tão distante, de repente invade a sua vida, é aí que você passa a buscar respostas. Nós queremos saber por quê. Por que isso está acontecendo comigo? O mundo dá uma resposta para isso. Ele fala, não existe uma boa razão para o sofrimento. Você sofre assim. Se Deus existe e você sofre desse jeito, então com certeza esse Deus é cruel. Essa é a resposta do mundo. A resposta tradicional, religiosa, é: se você está sofrendo tanto, você com certeza deve ter feito algo de errado. Você com certeza deve ter pecado na sua vida, senão você não passaria por esse sofrimento. E o livro de Jó nos ensina que as duas respostas estão erradas. Como Douglas deu, o livro de Jó inicia falando sobre o caráter dele. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quer dizer, ninguém poderia acusar Jó de nada. Ele era um marido e um pai amoroso, um pai de 10 filhos. E ele cuidava com zelo desses filhos. Ele cuidava tanto que ele inclusive orava por eles, sacrificava diante de Deus, para que se porventura eles tivessem amaldiçoado Deus nos seus corações, Deus os perdoasse. Ele era um homem dedicado a Deus, zeloso. Ele era justo nos negócios dele. Ele era um homem rico, bem sucedido. Diz o texto que ele era o maior de todos os do Oriente. E já no início diz quanta riqueza, quanto gado esse homem tinha. E você pergunta, mas por que será que um homem como esse sofreu? Talvez Jó pudesse se perguntar, será que foi algo de errado que eu fiz com os meus filhos? Será que foi algo de errado com a minha esposa? Será que tem a ver com as minhas riquezas? E em qualquer lugar que ele olhasse, pelo menos aqui na terra, ele não encontraria respostas para o seu sofrimento. O motivo dos sofrimentos que Jó passou não estava aqui nessa esfera terrena, estava em outra esfera, na eternidade, nos céus estava a resposta. Você poderia olhar para o comportamento de Jó e
e você não encontraria razão nenhuma para ele passar pelo que ele passou. A resposta estava nos céus. Muitas vezes, quando nós passamos por sofrimentos, como nós temos passado, por pandemia, por luto, por desemprego, por doença, geralmente a nossa primeira atitude, de certa forma é a atitude correta, é você olhar para a sua vida e falar: puxa, será que eu não pequei contra Deus? Será que eu não fiz algo de errado? Será que não é a mão de Deus pesando sobre a minha vida para que eu me arrependa e volte para Ele? Essa é uma forma humilde de nós pensarmos. Nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa necessidade de Deus, e de que Deus, como nós já vimos em várias das mensagens, Ele nos ama tanto que Ele açoita ao filho que ama, Ele corrige a quem Ele recebe por filho. Mas nem sempre essa é a resposta diante do sofrimento. Quer dizer, se você mapear a sua vida, você com certeza vai achar pecado. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas não necessariamente um sofrimento específico que você atravessa na sua vida tem por causa um pecado específico. Essa não é sempre a resposta. E o mais impressionante é que nem sempre nós recebemos a resposta. Às vezes os céus ficam em silêncio e nós não sabemos por quê. A resposta de Jó, e nós vemos isso a partir do versículo 6, ela estava na esfera espiritual, não estava aqui na terra. E acontece algo estranho, porque enquanto Jó continuava aquela sua vida, a sua vida de santidade, de justiça, amando seus filhos, a sua esposa, cultivando seus negócios, ele ignora completamente que algo está acontecendo nos céus. E parece estranho, mas o versículo 6 começa a descrever uma convocação dos anjos que se apresentam diante de Deus. E quem se apresenta junto com os anjos? O próprio Satanás. Isso nos mostra algumas coisas importantes. Nos mostra que Satanás, ele não é uma divindade, ele não é alguém igual a Deus, em que o bem e o mal estão em pé de igualdade. Satanás, ele ainda precisa se apresentar diante de Deus, ele não é autônomo, ele não faz simplesmente o que ele quer e quando quer, senão todos nós estaríamos destruídos. Afinal de contas, ele é muito mais forte do que nós. Satanás não tem poder para nos ferir se Deus não permitir. E o mais interessante aqui é que é o próprio Deus que provoca Satanás a respeito de Jó. Satanás nem falou nada de Jó. Deus fala: você viu? Você reparou no meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Talvez um sofrimento que você esteja passando, ele tenha sido causado diretamente por Satanás. Mas é bem possível que a iniciativa tenha partido do próprio Deus. E isso é chocante. Isso é chocante principalmente quando você vê a vida como se você fosse o centro do universo. Como se o homem fosse a medida de tudo. Aí a sua visão é que Deus jamais poderia permitir e muito menos planejar o seu sofrimento. Mas aqui é Deus que provoca o inimigo, que cutuca o inimigo a respeito da vida de Jó. Muitas vezes nós somos colocados em situações difíceis, nós choramos, nós sofremos por iniciativa do próprio Deus, em sua soberania. E Deus faz isso para que o nome dele seja glorificado em nós. Deus sabe que o nosso conforto, Deus sabe que o nosso bem-estar, eles são muito pouco comparados ao plano secreto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida.
Vão existir momentos em que Deus vai sacrificar a sua saúde, Deus vai sacrificar a sua estabilidade emocional, Deus vai sacrificar o seu emprego, a sua vida financeira, porque Ele quer te dar coisas maiores e melhores do que essas. Ele quer te dar mais comunhão com Ele. Deus, Ele muitas vezes nos tira coisas para nos dar mais de si mesmo. Ele nos tira conforto e bem-estar para nos aproximar dEle. E Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa nesta vida. Deus é melhor do que filhos saudáveis. Deus é melhor do que uma vida financeira estável. Deus é melhor do que estabilidade emocional. Deus, Ele sacrifica essas coisas terrenas porque Ele sabe que nós precisamos de coisas muito superiores. E o plano maravilhoso de Deus na vida de Jó, ele se manifesta através da dor, através do sofrimento. Veja, o sofrimento, ele pode, se você reagir corretamente a ele, ser uma prova para a eternidade. Você pode ser um argumento de Deus para a eternidade. Talvez você já tenha passado por essa sensação de inutilidade. Você olha para a sua vida, para a sua rotina, e você fala, puxa, mas eu sou tão insignificante, eu sou tão pequeno. Você olha pessoas fazendo grandes coisas pela humanidade, e você tem a sua vida diária. Parece que é uma repetição de coisas que você faz dia após dia. Talvez você não veja muito propósito no seu emprego, na sua vida doméstica. Só que se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, Jó nos mostra que você foi inserido num grande argumento em prol da glória de Deus. A sua vida é um testemunho, ela é uma prova diante de todo mundo espiritual. Jó, na verdade, estava sendo usado por Deus como argumento contra o diabo, para humilhar o diabo, para falar, olha só, você não vale de nada, você é um derrotado. Você viu meu servo Jó? Ele continua fiel a mim. A vida de Jó estava estabelecendo a grandeza de Deus e a fraqueza de Satanás. E é isso que acontece com você quando você permanece firme. Deus aponta para você e Ele fala, você viu? Você viu meu servo Douglas? Ele fala para Satanás, você viu minha serva Jussiene? Eles estão permanecendo fiéis a mim. Isso traz um senso de propósito, de significado para a nossa vida que nada deste mundo pode trazer. Nós não existimos aqui simplesmente como pessoas que nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. A nossa vida ela tem um significado para além desta vida. Nós existimos diante de um grande palco do mundo espiritual para provar que Deus é grande. Deus ele usa o sofrimento para mostrar a nós e ao inimigo que nós realmente cremos, que a nossa fé é verdadeira. Eu pergunto para vocês, Deus sabia que Abraão iria sacrificar o seu filho, ou ele não sabia? Ele sabia. Ele não precisava de uma prova, Deus não precisa de provas. Quem não sabia? O próprio Abraão. Quem mais não sabia? O inimigo, Satanás. Deus sabia. E Deus sabe da nossa fé. Mas Ele usa o sofrimento para mostrar a nós mesmos que a nossa fé é verdadeira, genuína. Às vezes, no meio do conforto, do bem-estar, fica dúbio, fica aquela névoa. Será que é por causa do que Deus tem me dado? Ou será porque eu realmente amo a Deus? E Deus ele desfaz essa névoa através do sofrimento. Ele nos mostra que nós realmente somos salvos quando nós perseveramos em meio ao sofrimento. Que nós realmente perseveramos por causa dele, da força que ele nos dá. Então qualquer provação que você atravesse, ela é uma oportunidade que Deus está te dando. Ela é a oportunidade de que a tua vida tenha real valor, um valor eterno,
um valor para além das circunstâncias terrenas. E qual é a defesa que o diabo, Satanás, apresenta diante de Deus? Ele coloca a fé de Jó em dúvida. Ele diz, mas é claro que Jó é fiel ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele. É fácil você ser fiel quando você é o homem mais rico do mundo. É fácil ser fiel de carro, difícil é ser fiel de ônibus. É fácil ser fiel quando você está num hotel de luxo, difícil é ser fiel na favela, na pobreza. Diabo, aqui o termo utilizado O termo aqui utilizado para diabo é o acusador, que é usado outras vezes na Bíblia. E é exatamente isso que ele está fazendo com Jó. Ele está acusando Jó. Ele está dizendo, Jó só serve ao Senhor por causa das muitas boas coisas que o Senhor tem dado a ele. Se o Senhor tirasse essas coisas, ele não permaneceria fiel. Enquanto o Senhor dá bem-estar, dá conforto, dá tranquilidade para ele, lógico que ele vai ser fiel. E então, é interessante que o diabo nem pediu, mas Deus deu autorização, Deus deu permissão para que ele tirasse qualquer coisa de Jó, menos tocasse na vida, no corpo de Jó. E aqui nós temos uma grande lição para nós. Quando o diabo trabalha, Deus também trabalha. Porque Deus ele começa a trabalhar na vida de Jó através da atuação do próprio diabo. Deus usa o mal, o sofrimento, as coisas ruins que o diabo nos traz para o seu próprio propósito e para a sua própria glória. Isso parece chocante para nós, mas na realidade é consolador. Você pode estar passando pela pior situação da sua vida. Você tem uma avalanche de tribulações e você não encontra resposta. Você não sabe o porquê de tudo isso, mas uma coisa você pode saber: se essas tribulações estão sendo causadas pelo inimigo, você pode saber que Deus está trabalhando por trás do inimigo. Enquanto o diabo trabalha, Deus também trabalha. E de uma forma misteriosa, ele usa inclusive a atuação de Satanás para nos moldar, para trabalhar em nós, para o nosso bem, para a sua glória. É por isso que Tiago diz que a provação ela produz perseverança, porque mesmo que o inimigo tenha o mal em vista, Deus tem o bem em vista. Martinho Lutero ele era conhecido por frases muito fortes, e uma das frases que ele disse foi a seguinte: até o diabo é o diabo de Deus. O diabo ele pode ser um cão raivoso, expelindo a sua ira, mas ele ainda continua preso na coleira de Deus. Ele não pode nos tocar além do que Deus permite. Deus ele nos cerca, ele nos protege, mas existem momentos em que ele abre essa cerca, ele permite que provações entrem em nossa vida, mas ele sabe até que ponto você consegue suportar. Ele dá a graça que você precisa para as tribulações que você enfrenta. Talvez você já tenha feito esse exercício. Você para e olha para o futuro e fala: puxa, mas se isso acontecesse, se aquilo outro acontecesse, eu jamais suportaria. Eu nunca vou aguentar isso. E Deus nunca prometeu que você aguentaria. Deus nunca prometeu que você aguentaria, teria força hoje para aguentar aquilo que vem amanhã. Deus ele promete para você a força
hoje, para o que você tem que enfrentar hoje. Se amanhã vierem mais dificuldades, Deus vai derramar mais graça, para que você suporte aquilo que vem amanhã. Deus prometeu te dar hoje a graça para as tempestades de hoje. E tudo isso é para o nosso bem. Tudo isso é para a própria glória de Deus. A verdade é que Deus ele não precisa provar nada para ninguém. Mas Ele escolhe provar para que o nome dele seja magnificado, para que nós usufruamos do maior bem possível, que é ter a própria presença de Deus. Salmo 115, 3 diz: Nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Em Daniel 4, 35 diz: Todos os moradores da terra são considerados como nada. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Essa é a soberania de Deus, a eternidade de Deus, o Deus que permite que o mal nos toque. Muitas vezes Ele até planeja que o mal nos toque, mas Ele tem um propósito em tudo isso. Ele quer nos dar graça, Ele quer fazer o bem através do sofrimento. Isso significa que talvez eu não faça ideia da dor que você sente nesse exato momento. Mas baseado na palavra de Deus, eu posso dizer que se você está em Cristo, Deus está te dando a graça para você atravessar esse momento. A graça que talvez eu não tenha, porque é uma graça específica para a situação que você está vivendo, para a sua dificuldade. Deus dá graça para alguém que perdeu pai e mãe na pandemia. Deus dá graça para o pai que perdeu o emprego e não consegue mais sustentar a sua família. Deus dá graça para nós perseverarmos nas circunstâncias mais adversas. E Ele garante que tudo isso vai, em última análise, redundar na glória dEle e no nosso bem. A Bíblia diz que a vitória, ela já nos foi dada em Cristo Jesus. Essa não é uma guerra igual. As cartas estão marcadas. Nós sabemos quem é o vitorioso no final. E nós sabemos que nós estamos do lado vitorioso. E então chegamos na questão difícil para Jó, versículo 13. Ele perde tudo. Tenta imaginar um pouquinho a cena. Ele não tem nem tempo de se recuperar. Chega um servo, diz: olha, eu estava lá, todos os bois e jumentos foram roubados. E todos os servos, eles morreram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer a notícia. Mal esse terminava de falar, vem um outro servo, o segundo, e diz: olha, fogo caiu do céu. E ele matou todas as ovelhas e os servos, destruiu tudo, só eu escapei para te trazer a nova. Nova é meio estranho falar, né? A notícia trágica. E esse ainda estava falando quando veio o terceiro servo, e ele trouxe outra tragédia. Os caldeus se dividiram em 3 bandos. Eles atacaram os camelos, roubaram tudo. E olha que ele não tinha pouco, hein? Olha, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitíssimos servos e servas. Os servos também foram mortos ao fio da espada, só eu escapei para trazer a notícia. Terminou? Não. Talvez a notícia mais trágica então vem em seguida. O servo bem conta: olha, os seus filhos estavam lá na casa do primogênito, eles estavam banqueteando, estavam comendo juntos, de repente veio um vento do deserto, a casa caiu sobre todos eles e todos morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Você consegue se imaginar no lugar de Jó? É uma situação absurda, uma situação terrível. Hoje em dia, ele seria sentenciado a vida inteira de terapia.
a vida inteira de antidepressivo. Você encontraria Jó pelado na rua, jogado em trapos, uma garrafa de cachaça. Porque esse é o tipo de circunstância que destrói uma pessoa, derruba completamente. 10 filhos morrerem ao mesmo tempo, tantas tragédias simultâneas, todos os servos. O homem mais rico do Oriente, ele perdeu tudo. Não é que ele perdeu uma parte e continuou tranquilo. Não, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele não tem mais dinheiro, não tem mais servos, não tem mais filhos. Ele ouviu que fogo caiu do céu. Ele ouviu que um vento impetuoso bateu contra a casa onde estavam os filhos. Jó sabia, em última análise, que aquilo vinha de Deus, mesmo que tenha sido causado diretamente pelo inimigo. Sofrimentos simultâneos. E muitas vezes Deus nos coloca em situações assim. Você nem se recuperou de um baque, você nem se recuperou de uma onda, logo você se levanta e já vem outra muito maior. Você perde o seu emprego enquanto o seu casamento está péssimo, e ao mesmo tempo você descobre que tem um tumor. Coisas como essas acontecem e nós só continuamos porque existe um Deus que nos faz perseverar. Em tudo isso, a Bíblia diz: Jó não pecou. A reação de Jó é espantosa. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não sabia por que estava acontecendo aquilo, mas ele tem a capacidade dada por Deus de adorar em meio a tanto sofrimento. Ele não blasfema de Deus, mesmo que no capítulo 2 a própria mulher dele fale para blasfemar. Ele permanece fiel. Ele colhe os frutos de ter sido fiel enquanto tudo estava bem. Essa era uma das formas de você perseverar quando vem o sofrimento. Quando você já traz a força, a vitalidade de quando tudo estava bem. A hora da bonança, a hora quando tudo está bem, aí é a hora de ser fiel. É aí a hora de você ensinar aos seus filhos o temor do Senhor, de você estudar a palavra de Deus e se banhar na comunhão com Deus. É aí a hora de você servir na igreja. É aí a hora de você lutar contra o pecado. E Jó, ele não fazia ideia porque ele estava sofrendo. Jó não tinha o livro de Jó para ler que nós temos. Nós sabemos a história toda, nós sabemos o final da história, mas ele não tinha. Simplesmente as coisas deram errado e ele continuou. E isso é fé. Fé é você saber que existem planos de Deus aos quais nós não temos acesso. E você continua mesmo assim, mesmo que o mundo esteja desabando na sua vida, você continua. Você diz: eu não sei, Senhor, porque eu estou sofrendo. Eu só sei que o Senhor é soberano e que o Senhor é bom. Amém. Eu não sei, mas eu sei, a única coisa que eu sei é que o Senhor é bom. Nós não conseguimos enxergar às vezes a luz no fim do túnel, mas nós cremos. Jó, ele não blasfema contra Deus porque ele sabe que essa vida é muito pouco. Ele tem noção de que essa vida é só um parênteses. Essa vida é só um por enquanto. Ele sabe que ele veio sem nada desse mundo, sem roupa, sem bens. Ele não conseguia nem ficar em pé quando ele nasceu. Demora, um tempo até a criança conseguir estabilidade. Isso é maturidade. Você olhar e falar: puxa, hoje eu tenho bens, hoje eu consigo ficar em pé, hoje eu tenho uma família.
mas vai haver um tempo, logo em breve, em que tudo isso vai passar. Eu vou morrer, eu não vou mais falar, eu não vou mais andar, eu não vou mais ter bens, eu não vou levar nada daqui. Então, em última análise, quando eu perco coisas desta vida, quanto eu estou perdendo? Quanto eu realmente estou perdendo? Quando eu comparo com a vida real, a vida da eternidade, para todo sempre, quando você faz essa comparação, você conquistar algo aqui nessa vida, é como você ficar rico no banco imobiliário. Aí o Jamil, que gosta muito do banco imobiliário, né? É como se o Jamil, ele entrasse assim, nossa, eu achei o significado da minha vida, eu fiquei rico no banco imobiliário. Não, o Jamil é bom no banco imobiliário, eu já vi lá na casa dele, estava lá jogando com os irmãos, ele administrando o dinheiro, ele estava contente, mas ele estava contente enquanto ele estava jogando o jogo. Depois que passou o jogo, não é aquela alegria abundante porque eu fiquei rico no banco imobiliário. Você você não acha o significado da sua vida porque você comprou um Morumbi e colocou um hotel nele. É isso que parece quando você coloca toda a sua esperança nas coisas dessa vida. Você comprou um Morumbi e colocou um hotel nele, e isso é o significado da sua vida? Quando você entende que tudo isso é passageiro, que esse não é o nosso lugar de destino, você foca naquilo que realmente importa, que é nas coisas eternas. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que a glória que há de ser revelada, ela é incomparavelmente superior a qualquer coisa deste mundo. E Deus usa coisas que nós apreciamos muito aqui. Ele nos tira essas coisas para nos dar coisas muito melhores, para que nós coloquemos a esperança além desta vida, para que nós coloquemos o nosso coração nele. Isso significa que Jó estava numa bolha? Isso significa que Jó não sentiu? Não, ele sofreu, ele chorou, ele lamentou, ele questionou a Deus, inclusive. E ele queria saber onde Deus estava, e ele queria saber a razão do seu sofrimento. Sabe que a coisa só piorou. Você vai olhando no capítulo 2, antes Deus tinha proibido o diabo de tocar no corpo de Jó. Mas agora essa autorização é concedida. E Jó, ele está, a Bíblia diz, do alto da cabeça até a planta dos pés, repleto de tumores malignos. Ele chega num ponto, num estado, que ele tem que pegar um caco de barro para aliviar a sua dor, raspando na sua própria pele. Depois ainda vem os amigos. Você fala, uma coisa boa. Não, amigos da onça. Amigos da onça. Porque eles só atrapalharam mais. Porque eles fizeram justamente aquela resposta errada que nós falamos no início. Eles ficaram acusando Jó, falando, não é possível. Alguém passar por tanto sofrimento tem que ter algum pecado na sua vida para você estar passando por isso. Da mesma forma, você não vive numa bolha. Quando vem a avalanche de tribulações, dói, você sente, nós sofremos. Mas se nesse processo você encontra Deus, terá valido a pena. Deus é glorificado na sua vida, para o seu bem. A gente vive numa sociedade em que toda dor, ela precisa ser extinta imediatamente. Você sente alguma dorzinha de cabeça, já vamos tomar um dipirona aqui, já vamos aliviar. Tudo tem que ser aliviado imediatamente. O incômodo é ruim, mas a Bíblia ensina que Deus quer nos ensinar algo através do incômodo. Na visão de Deus, às vezes tem que deixar doer, tem que deixar sangrar, porque nós vamos aprender algo através dessa dor, através desse sofrimento. Deus está tratando, Deus está dando graça, Deus, Ele está fazendo com que nós cheguemos mais perto dEle. O Salmo 63:3 expressa da seguinte forma:
porque a tua graça é melhor do que a própria vida. Por isso os meus lábios te louvam. Você não pode cair no engano de que muitas igrejas, e às vezes pregadores que você ouve no YouTube, falam para você que Deus ele quer te dar a sua melhor vida agora. Que Deus quer te dar saúde, que Deus quer te dar prosperidade. Não. Deus, a Bíblia diz, quer fazer você ser santo, justo. Esse é o propósito de Deus. E é interessante que no final das contas é isso que traz a verdadeira paz. É isso que traz a verdadeira alegria. Não essas coisas momentâneas e supérfluas que o mundo oferece. Sabe que no final das contas Deus restaurou o Jó. Olha onde ele foi parar. Depois ele ficou mais rico. Ele estava plenamente saudável. Deus deu a ele mais filhos, muito mais. Mas nem sempre Deus faz isso. E essa não é uma promessa de Deus. No final das contas, Jó, ele sabia, ele entendeu, ele compreendeu plenamente que o maior legado que ele conquistou através dessa situação, através desse sofrimento absurdo, foi uma visão maior de Deus. Ele conseguiu enxergar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Ele se aproximou de Deus. E isso bastava para ele. Isso era suficiente. Ele teve uma esperança, uma alegria em Deus que ele nunca tinha experimentado antes. Ele compreendeu a soberania de Deus. Sabe o que ele diz em Jó 42, 2? Ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele diz mais: quando Deus finalmente aparece, depois de um período tão longo de silêncio, Deus ele não dá respostas para Jó. Sabe, todas aquelas perguntas que ele fez: por que Deus? Por quê? Deus ele simplesmente se revela. E Deus é que faz perguntas para Jó. E todas as perguntas praticamente são relacionadas a questões da natureza. Onde estava você quando eu formei o fundamento do mundo? Deus, ele não dá nenhuma resposta, ele simplesmente se revela e faz perguntas. E através disso, a resposta está dada. Porque isso basta, isso é suficiente. E então Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, Deus nos põe em sofrimentos. Ele coloca seus filhos em situações adversas. Não foi exatamente isso que ele fez com o filho unigênito. Nós adoramos um Deus que sofreu. O nosso Senhor que nós adoramos, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi assassinado. Você acha que com você seria diferente? Não é o servo maior do que o seu Senhor. O próprio Cristo disse isso. Ele escolheu morrer com uma coroa de espinhos. Ele escolheu, por causa de nós, morrer perfurado nas suas mãos e nos seus pés. E olha que, na verdade, Jesus, ele sim foi o sofredor inocente por excelência. Jó, embora aquelas coisas que ele passou não tivessem como causa um pecado específico, ele era pecador. Mas Jesus não. Jesus era puro e santo, Filho de Deus. Por que Deus trataria de uma outra forma com você? Mas mesmo sabendo que sofrimentos nos aguardam nesta vida, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança justamente porque Deus sofreu.
Ele sofreu em nosso lugar, e Ele sofreu o sofrimento que nós jamais sofreremos. Então Ele entende a nossa dor, Ele entende aquilo que nós passamos. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Mesmo sofrendo tanto, Jesus foi fiel até o fim. E você sabia que o próprio Jó olhou para Jesus em meio ao seu sofrimento? Está lá em Jó 19, 25. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olhe você também para Jesus como Jó fez. Saiba que nós não somos aceitos por Deus por causa da nossa capacidade de permanecer. Nós somos aceitos por Deus por causa daquele que permaneceu por nós. Ele carregou lá naquela cruz todas as suas angústias, todos os seus pecados, todas as suas misérias. E Ele nos capacita a perseverar em meio ao sofrimento. Ele nos capacita a entender que existe um bom propósito com o nosso sofrimento, que Ele nos quer aproximar de si mesmo. Mesmo que você não enxergue uma razão específica para o seu sofrimento. Vamos orar? Pai Celeste, é difícil olhar para a vida de Jó. Nós normalmente não queremos passar por problemas, por situações difíceis, por tribulações, tempestades, sofrimentos. E de fato, esse não é o plano definitivo do Senhor. Porque no céu não haverá dor, não haverá sofrimento. Mas enquanto ainda estamos aqui, nós te louvamos porque o Senhor usa os sofrimentos e as tribulações que nós passamos para a tua glória e para o nosso bem. Porque mesmo Satanás está preso à coleira do Senhor. Que mesmo ele, no final das contas, só terá cumprido os teus propósitos eternos em nossas vidas. E o Senhor trabalha em nós como um viticultor que trabalha a sua vinha, cortando, podando, para que nós possamos dar mais fruto, para que a nossa vida tenha o significado pleno que é encontrado para além das circunstâncias terrenas. Senhor, traga em nós o sofrimento necessário para que nós o tenhamos como o único bem e supremo bem das nossas vidas, para que o Senhor seja o centro, para que nós não vivamos e não sejamos fiéis por causa das coisas que o Senhor nos dá, mas por tua causa, porque não há bem maior do que a tua presença, do que o teu conforto, o teu consolo, do que vivermos vidas dedicadas à tua honra e a tua glória. Ensina-nos, Senhor, fortaleça-nos, dê-nos maturidade em meio ao sofrimento, assim como Jó experimentou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a todos que fiquem em pé. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, para que você seja capacitado a praticar aquilo que você ouviu da palavra de Deus. Vamos à bênção final. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem aos nossos lares, nos capacitem a sofrer para o nosso bem e para a glória de Deus. Amém. Amém. Após algum período de meditação, nós estamos encerrados. Deus abençoe.